Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Que Jesus nos abençoe no propósito de nos esclarecermos na ciência, na filosofia espírita. Allan Kardec deixou-nos uma obra que nós precisamos meditar profundamente em torno dela. Essa obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estaremos trabalhando na manhã de hoje o último capítulo do Evangelho. É onde Kardec vai nos dar a sua orientação segura, orientado pelos benfeitores espirituais de uma forma muito sintética, como nós deveremos nos comportar diante da influência dos seres espirituais, dos espíritos nas nossas vidas. E ele já havia falado isso em O Livro dos Espíritos. Já havia também nos deixado mensagens no Livro dos Médiuns, inúmeras mensagens nas revistas espíritas e também no que é o Espiritismo. Não poderia ser diferente. Ele nos traz de volta as orientações dos benfeitores espirituais, trabalhadas e orientadas por ele, para que nós pudéssemos nos guiar. Na atualidade, companheiros e companheiras, não são poucos as mensagens do além, no sentido de que nós ficássemos vigilantes no quesito obsessão, pois que todos nós somos influenciados pelos espíritos, e eles exercem essa influência cotidianamente. Pela fragilidade dos nossos sentimentos, pela inconsistência dos nossos pensamentos, em razão da nossa inferioridade espiritual, que é o que nos caracteriza, pois que estamos jornadeando rumo à evolução, a maioria, se não uma totalidade das criaturas humanas, ficam sob a influência dos espíritos e a influência dos maus espíritos. Muitos de nós demoramos a nos aperceber dessa influenciação cotidiana, persistente, diária, dioturna nas nossas vidas. Até nós, aqueles que estamos há mais tempo na intimidade da casa espírita, às vezes nos demoramos a perceber que estamos momentaneamente obsediados. A obsessão é, então, um flagelo da humanidade. Mesmo aquele que está se iniciando na doutrina dos espíritos deve ser orientado sobre essa dificuldade nesse processo natural que todos nós temos. Particularmente, nós somos daqueles que gostamos muito de seguir as orientações de Allan Kardec, pelo seu poder de síntese, pela clareza, pela precisão. E nós vamos ver na manhã de hoje que a obsessão, apesar de fazer um estrago nas nossas existências, inclusive de companheiros voluntariosos, prestimosos do nosso movimento, nós não estamos eximidos dessa prova. E é esse o caráter simples que Kardec vai nos apresentar. Ele faz uma introdução. Kardec, ele é um professor. Em todos os textos kardecianos, ele vai fazer uma introdução. No texto, se nós fizermos uma leitura apurada, nós vamos ver ali, detectar ali todos os princípios espíritas. Por isso que nós não podemos mais simplificar. Muitos são aqueles que apresentam as obras básicas, não no seu sentido profundo, literal. Porque obra básica, companheiros, não é simples.
Obra básica não é para nós diminuirmos ela. Obra básica, no sentido lato da palavra, é que ela é fundamental, é que ela é indispensável, é que nós não podemos abrir mão daqueles princípios exarados, sob pena de nós incorrermos em erro grave no nosso processo evolutivo. A preocupação, então, daquele que apresenta a doutrina dos Espíritos deve ser fundamentalmente esta: as obras ditas básicas no nosso movimento espírita da atualidade, ela deve ser traduzida no sentido de ser fundamental, indispensável, para que nós pudéssemos então nos assenhorear de toda a proposta kardeciana, que nada mais quer que nós vençamos as nossas limitações de espírito imperfeito. Kardec começa assim, ele vai definir a obsessão, sem fantasias, sem medos, sem traumas, porque nós não precisamos mais temer a ação dos espíritos, e muito mais a falta de compreensão e amor dos seres angelicais, os nossos espíritos protetores, e muito particularmente da assistência de Deus nas nossas vidas. Então Kardec vai definir a obsessão, e existem rios de tintas sobre a obsessão. Particularmente nós ficamos com Kardec. Vejamos a simplicidade e a coerência do texto. A obsessão, e eu sou obsediado, e eu não conheço ninguém que não é obsediado, porque só espírito puro não é obsediado. Até os bons espíritos são obsediados. Imaginemos nós, espíritos imperfeitos. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau exerce sobre o indivíduo. São os nossos adversários desta ou doutra encarnação, espíritos inferiores, espíritos maus, que exercem sobre nós uma ação malfazeja. E Kardec vai definir aqui como uma ação persistente, porque é assim que eles fazem. Eles persistem no mal, e nós deveremos perseverar também nas nossas vacinações contra isto que é uma realidade de espíritos imperfeitos. E aí ele vai apresentar os caracteres, apresenta caracteres muito diversos. Ela vai, a obsessão, trabalhar em nós, na nossa intimidade, inclusive no nosso corpo físico, no nosso corpo perispiritual. Ela vai trabalhar desde uma maneira simples de influência moral, que é quase que imperceptível, nós não detectamos, até aqueles sinais exteriores mais graves. E aí, de vez em quando, nós nos deparamos na intimidade da casa espírita com esse quadro, que é um quadro dramático. Ela começou numa obsessão simples, mas o cidadão invigilante, ele não percebeu, desinformado, não esclarecido, não deu importância. E isso acontece no meio não espírita, como obviamente no meio espírita, é característica da humanidade, acontece em todos os tempos da humanidade. Nós vamos ver os relatos obsessivos no Antigo Testamento, em todas as revelações, nos Novos Testamentos. Nós vamos ver a obsessão entre aqueles que são ditos espíritos bons, os próprios apóstolos. Nós vamos ver ali características obsessivas que momentaneamente eles sofreram a influência deste ou daquele espírito e passaram por aquele aspecto provocacional. Então, ela pode ter esse cunho, essa influência moral simples, que nós muitas vezes invigilantes não percebemos, até esses sinais exteriores de perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A criatura, ela fica à mercê do espírito. E aí Kardec lá, em outros momentos, não vai ser objeto de análise da manhã de hoje, ele vai falar da obsessão simples, ele vai falar do processo de fascinação, ele vai falar do processo de subjugação. A ciência espírita sendo trabalhada, Kardec no primeiro momento vai negar a possessão, e depois, estudando um caso, ele vai dizer: não, a possessão existe, são todas as variáveis da obsessão, e ele vai dizer por que que isso acontece. E nós não percebemos, nós estamos na intimidade da casa espírita, nós somos informados a respeito disso. Kardec vai nos relembrar, ele vai dizer assim: olha, viu, a Terra,
ela é um mundo de provas e expiações. E por ser característico de provas e expiações do nosso planeta, os espíritos mal pululam em torno da Terra. Mas existe uma lógica em torno disso. Por que esses espíritos pululam em torno da Terra? Em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Culpa nossa. Porque somos nós, por isso que eu agradeci o Gilberto quando ele fez a leitura introdutória. Muito obrigado, Gilberto. Quando ele vai falar ali do pensamento. O que nós pensamos? Nós pensamos. Nós que somos diariamente convidados a reflexões mais arrazoadas, mais aprofundadas. Nós somos convidados a emitirmos bons pensamentos. E a deseducação nossa é tão grande que nós frequentemente vibramos em faixas baixas, abrindo verdadeiras brechas para que esses obsessores nos influenciem. A ação malfazeja que eles desenvolvem, vai falar Kardec, vai definir isso, e o movimento espírita precisa estar atento a isso. Há pelo menos 70 anos o nosso movimento espírita, 75 anos, desde Chico Xavier, desde a década de 40, os espíritas estão sendo orientados a respeito dessa influenciação negativa que os espíritos exercem sobre as nossas vidas. E nós chegamos num ponto tal, companheiros e companheiras, por isso nós estamos trazendo isso no começo do ano, para que 2016 seja um ano diferente para todos nós. Kardec vai falar, já naquela época, ele constatava que faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. É um flagelo, assim como as guerras são um flagelo, assim como as epidemias são um flagelo, assim como as variáveis naturais. Nosso planeta ele é tão primitivo, tão imperfeito ainda, que nós não temos terremotos, não está se ajustando ainda toda. Nós não temos essas coisas, porque é um planeta jovem, habitado por espíritos, na sua maioria imperfeitos, que somos nós. Então nós estamos nesse processo de evolução, e nós, enquanto humanidade, somos informados que, nós seremos obsediados. Aí Kardec vai explicar por que nós somos obsediados. É simples, nós não precisamos complicar. Não existe nada de sobrenatural nesse processo. A obsessão, como as enfermidades, ele coloca ali a vírgula. Como as enfermidades e como as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação. E deve ser aceita como tal. Mas o que nós queremos? Nós queremos nos ver livres do nosso obsessor. É isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente não quer ser provado. Nós não queremos ser provados. Nós não queremos a doença, nós não queremos uma vida atribulada, nós não queremos nada. Nós queremos ser espíritos felizes, ditosos. Companheiro, não vai dar. Não tem como. O Senhor da vida, Ele não vai quebrar as suas leis, derrogar as suas leis, para que nós saiamos daqui eximidos de provas. Não dá. Então o que o Kardec está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que, você está encarnado. Então, você vai ser provado no aspecto da obsessão. E às vezes essa obsessão, ela vem como prova. Porque o espírito que me obsedia, ele não tem vínculo vivencial comigo, emocional comigo. Ele não tem. Mas eu, como candidato a espírito que quer avançar, eu preciso ser provado. E é isso que muitos companheiros de ideal espírita não entendem, quando ele sofre a influenciação perniciosa desses espíritos, que estão aí vinculados e organizados para dificultar a nossa ascensão espiritual. Mas veja bem, nem tudo é prova, tem coisa que é expiação. Porque hoje eu estou aqui, na intimidade da casa espírita, né? Muitos de nós já não fazemos o bem a ninguém, nós não queremos prejudicar ninguém.
Não é assim? A gente até é capaz de, às vezes, orar pelos nossos representantes, por aqueles que nos prejudicam. A gente já está mais ou menos nessa fase, muitos de nós, mas nós não estamos eximidos da obsessão. E às vezes essa obsessão ela é expiatória. O que é a expiação? A expiação é aquele vínculo, aí eu estou vinculado com o obsessor. Eu lesei a criatura, eu roubei os seus sonhos, eu o traí, eu o enganei, eu o prejudiquei. E a criatura agora, mesmo em outro corpo físico, ele me reconhece, ele me identifica. E eu aqui fazendo uso das orientações da doutrina espírita, nesta encarnação, eu não tenho como apagar o meu passado reencarnatório desditoso. Muitos de nós estamos vinculados, sim, a crimes hediondos. Nós cometemos loucuras lá atrás, que nós nem imaginamos, dada a bondade de Deus, que nos impõe o esquecimento. E aí a gente não lembra. Porque se nós lembrássemos, nós não estaríamos fazendo isso, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui na manhã de hoje. Porque nós não olharíamos para dentro de nós e não nos reconheceríamos com a autoridade moral para fazermos. Como esquecemos, então a gente tem a coragem, vai lá e apresenta a doutrina espírita. E aí Allan Kardec ele vai nos dizer por que nós somos obsediados. A obsessão é sempre, viu? Não é de vez em quando. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral. É sempre. Qual que é o teu problema? É na área sexual? É na ingestão de alcoólicos? É na maledicência? Aonde está o teu problema? É no ciúme? É na inveja? Aonde que é? É no orgulho? É no egoísmo? É ali que eles vão entrar. É ali que você vai ser testado, é ali que você vai ser provado. Insistentemente, até que você aprenda a lição. E aí ele vai falar que essa imperfeição moral é que me dá acesso ao espírito mal. Porque o espírito mal, ele olha para mim e não vê a personalidade desta encarnação Maurici. Ele vê o inimigo dele. Ele identifica aquilo que eu vibro, porque a gente mascara as nossas emoções. É óbvio, é natural, né? Nós temos as nossas máscaras, mas o espírito obsessor, ele sabe quem eu sou. Ele é credor. Ah, sim. O Celso está me lembrando aqui que ele é credor nosso. Nós estamos em dívida com o cidadão, ou com a cidadã, viu? E a gente não quer ser cobrado. A gente não quer ser cobrado. Não, para aí, eu estou na casa espírita, estou tomando passe, água fluidificada, eu estou estudando, eu não posso, não, viu? Eu não. Eu estou fazendo palestra, eu estou dando passe, viu? Não. Viu? Quem disse que não? Quem disse que é fácil? As nossas lideranças, os nossos maiores líderes aí, eles têm a humildade de falar, todos eles sofrem a influência dos espíritos, maior, menor grau, todos eles, todos, está na carne, não é espírito inferior, vai ser obsediado. Então isso ficou claro, né? E aí Kardec começa a dar agora a receita, né? Para preservar-nos da enfermidade, o que nós fazemos? Nós fortalecemos o nosso corpo físico, correto? E eu quero abrir um parêntese bem curtinho. Gente, cuidado com o corpo físico. Cuidado com o corpo físico. Ó espírita, seleciona o teu alimento. Ó espírita, vá praticar o exercício físico. Ó espírita, toma a tua água. Fortalece a tua indumentária física. Te abstém dos excessos. Cuida do teu corpo, porque nem tudo é espiritualidade. Nós temos um corpo físico que é um presente da divindade que nós temos dever de cuidar. Para preservar ele da enfermidade, viu? Você tem que cuidar do teu corpo. E aí
Kardec, numa linguagem muito acessível para nós espíritos imperfeitos, para preservá-lo da enfermidade, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Não é fácil? Vai fazer. Fortificar a alma. Como é que você fortifica a alma? Você tem que mudar hábitos. Você tem que passar pelo processo todo de reeducação, que vai desde as ações externas como das ações internas. Fortificar a alma é cavar masmorras aos nossos vícios, é erguer o templo de Deus interno. É um processo de fortificação. Enquanto eu não me libertar das minhas imperfeições, eu vou sofrer a ação dos espíritos inferiores, sim. Está bem claro aqui. Pelo que necessário se torna que o obsediado trabalhe pela sua própria melhora. Eu tenho que dizer isso aqui na intimidade da casa espírita. Eu não posso mais, como fazia lá atrás, vender ilusões. O tratamento da obsessão passa necessariamente pelo obsediado. Tanto é que Kardec vai nos orientar aqui a prece, mas ele vai falar que é a prece que o obsediado tem que fazer. Não é a prece que o companheiro caridoso aqui de ideal da casa espírita faz, que você senta, ele vai lá, impõe as mãos e ele dá uma ajeitada, porque é isso que a gente faz. As nossas ações amorosas, os nossos fluidos benfazejos, o nosso fluido equilibrado, mas ainda animalizado, ele vai penetrar no teu corpo perispiritual, você que está com algum problema, e você vai sofrer a ação desse, né? O médium, quando ele está senhor das suas ações, quando ele se capacitou, ele se preparou, ele tem amor a oferecer, ele sabe o que ele está fazendo, quando ele impõe a mão em você, você sente as vibrações do médium. Ele transfere para você. Mas isso é uma ação positiva? Sim, mas ela não é definitiva, né? Porque Kardec está falando aqui que torna-se necessário que o obsediado trabalhe pela sua melhora. E ele vai dizer mais. Olha como ele simplifica o problema da obsessão, que não deveria ter virado um flagelo, e é um flagelo dentro das casas espíritas. Dentro das casas espíritas. Dentro de todos os templos de preda do mundo. A gente não vê, com todo o respeito que nós temos que ter, você não vê ali padre pedófilo, pastor pedófilo? Você não vê? A gente não vê no nosso movimento espírita que corrupto. Eles representam o catolicismo? Não representam, mas estão lá dentro. Cometem essas atrocidades. E a gente não pode ser inocente e achar que só porque nós estamos nos exercitando no bem, nós estamos isentos disso aí. Não estamos, não, né? Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso. Aí a pessoa vai e vive todas as emoções que o mundo da carne oferece. Ele faz tudo que ele quer, do jeito que ele quer, na intensidade que ele quer, extravasa todas as suas paixões, se vincula com todos os seus vícios, libera tudo, particularmente nos dias que nós estamos vivendo, carnaval. E depois, alguém mostra como ficou essa criatura depois? Nem Freud explica um negócio desse. Depois ele vem para a casa espírita querer que a gente resolve. Fica difícil, né, companheiro? Se você não fizer a sua parte, né? Então esse fluido pernicioso, você com a tua vibração deletéria, você com a tua falta de amor, você com o teu sentimento odiento, você com a tua raiva, com a tua mágoa, você vai alterando todo o teu corpo físico e perispiritual também. E aí você somatiza. Você somatiza. É tão que você somatiza. E aí Kardec vai dizer assim, é desse fluido que importa desembaraçá-lo. Aí ele vai dar a receita. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Olha o tamanho do problema. Porque se eu não tenho os recursos amorosos que eu preciso para desembaraçar a criatura, lembra daquela passagem evangélica que trouxeram um atormentado, um obsediado? O pai trouxe o filho, por quê? Trouxe para Jesus. Porque os apóstolos
não conseguiram fazer o trabalho, né? Aí Jesus vai lá e libera o obsediado do obsessor. Ó raça, até quando estarei convosco? Ó raça de incrédulos. Porque para aquele tipo de espírito ali, os apóstolos não conseguiram. Mas Kardec vai dizer ali que essa ação mecânica não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente. É isso que nós estamos fazendo aqui na manhã de hoje. Nós estamos atuando sobre as vossas inteligências. Não tem nada meu aqui, é tudo de Kardec. Que eu não tenho conhecimento suficiente para... Então eu estou pegando Kardec e estou trazendo aqui para vocês. Está lá no Evangelho. É ipsis litteris. Eu fui lá, copiei, colei, estou trazendo para vocês. É necessário agir sobre o ser inteligente. E aí nós vamos esclarecer a criatura. Porque nem sempre, companheiro, é consolo. É muito consolo, mas nem sempre. Nós temos que informar. Nós temos que esclarecer. Por isso que a benfeitora Joana, ela vai sempre falar assim, viu? A palestra espírita tem que ter informação, esclarecimento e consolo. Se não tiver isso, nós estamos falhando no processo de apresentar a doutrina espírita para os outros, né? Em todos os casos de obsessão, aí Kardec vai dar a receita, que é simples. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. A prece. Mas a gente se entope de medicamento. Porque a gente vai no médico e o médico não consegue fazer o diagnóstico. E não consegue fazer o diagnóstico. E você faz um exame, você faz outro exame, você faz outro exame, o médico olha, não tem nada aqui. Aí você troca de médico. E existem alguns que fazem peregrinações em consultórios médicos. E o problema é espiritual. Nem sempre. Mas o problema, em alguns casos, é espiritual. Você tem que se modificar. Aí Kardec vai ensinar. Como é que você faz? Aí Kardec vai... E a gente não observa. Gente, a gente não conhece a doutrina espírita. Não conhece. Nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos a respeito de Kardec. Urgentemente. Porque está tudo lá. É nós que complicamos. É bem simples. Qualquer um pode entender. Ele vai colocar entre parênteses prece para ser dita pelo obsediado. É nós que temos, não é o outro que tem que fazer por nós. A gente vem aqui, deixa o livro, né? Anota ali. Tudo é válido, companheiro. Tudo é válido, mas viu, Kardec mandou nós fazermos. Vocês fazerem. Nós fazermos. É a prece que tem dita por nós. Por quê? Porque o problema é meu. O problema é teu. O problema é nosso. Aí ele vai falar assim, ele vai nos ensinar a orar, como Jesus fazia. Porque Kardec e Jesus é sempre assim, ó. Viu? Pode procurar a codificação inteira. Kardec e Jesus estão sempre juntos. Não é à toa que Jesus estava por trás de toda a codificação. Tem gente que não sabe disso. Está 20 anos na casa espírita e não sabe que o Espírito de verdade, que é Jesus, estava por trás da codificação. Não falam isso para as pessoas porque tem medo. O que vão pensar de nós? Eu não sei o que vão pensar de nós, mas a verdade é essa, viu? Jesus era o mentor espiritual de Kardec. Pronto, falei, daí? O que vai acontecer? Porque tem gente que acha que não, que Kardec está ultrapassado. Não leu, não conhece nada de doutrina espírita. Viu? Kardec não está e nem vai ficar. Porque vai ser difícil nós fazermos um time que nem aquele lá. Estava lá Jesus, estava lá Santo Agostinho. Santo Agostinho está nos chamando à reflexão, meus amigos de ideal, um dos pais da igreja, desde o século IV, ele está nos chamando à reflexão aprofundada que nós precisamos raciocinar a nossa fé. 16 séculos, 1600 anos que esse espírito está aí, tentando fazer com que a humanidade tenha um pouco de discernimento. Porque é isso que está faltando, discernir as coisas, colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas estava lá também João Evangelista, estava lá o Espírito Pedro, estava lá o Espírito Paulo, estava lá Sócrates, Platão, estava lá São Luís,
Aí você começa a pesquisar, mas quem que é esse São Luís? E São Luís falava lá para a equipe espiritual de Kardec, ele era o mentor da Sociedade Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí você vai pesquisar e tal, eu achei lá, pô, São Luís foi Júlio César, eu não sabia. E olha as atrocidades que esse espírito cometeu. Aí depois ele vai falar das encarnações terríveis que ele teve por usar mal o seu livre-arbítrio. Aí depois, lá no século IX, vem o rei São Luís, que de tão bom que era para o seu povo, ele foi considerado um santo. E a gente não sabe disso. E a gente deixa São Luís de lado e vai pegar, sabe-se lá o que aí. Então é desses espíritos que nós estamos falando, gente. Viu? Não precisa você ficar dando, porque está tudo ali. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Ele pede para Deus. Ele vai direto à divindade. Porque nós podemos fazer isso. A doutrina espírita nos liberta. Você não precisa vir para o Maurici, para o Celso, para o Vanim. Não, viu, companheiro? Vai direto, ó, sem conexões. Vai direto. Você pode se ligar a Deus na hora que você quiser. Pede para Ele. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele vai te ajudar. Se você não pedir, viu, aí fica complicado, né? Mas se você pedir, você tem muita chance de ser ajudado. E aí ele também não esquece dos bons espíritos. Que os bons espíritos me livrem. Porque é isso que fazem lá fora na doutrina espírita, não é? Vocês já viram? Eles colocam assim, ó, a pessoa aqui, amarra o espírito e expulsa o demônio. Aí que se ferre o demônio. Que às vezes não é o demônio, é do jeito que o Celso falou, é o credor que está ali me cobrando uma dívida imensa que eu tenho com ele. Eu quero resolver o meu problema, que se ferre o meu obsessor. Está errado. Está errado. Porque fica com raiva do obsessor, né? Mas se não fosse o obsessor, aonde nós estaríamos? Seu Agostinho, onde nós estávamos, se não fosse o obsessor? Ó, como tem, então a gente vem. Eu não sei os companheiros aqui da casa, mas se eu não praticar leitura espírita diariamente, eu fico obsediado. Eu não sei como é que os outros fazem, mas eu fico. Então eu tenho que diariamente. E aí uma alma caridosa que nem o Vanim me dá a oportunidade de falar. Porque para falar eu tenho que estudar. Então, como eu sou obsediado, eu trago essas coisas aqui, né? Aí ele vai falar assim: se é uma vingança que toma dos agravos que eu lhe haja feito outrora, tu a consentes, meu Deus, para a minha punição, e eu sofro a consequência de minha falta. Olha o meu eu desperto, o meu eu consciente. Eu sei que eu posso ter lesado alguém, e o cara está me cobrando. E Deus consente. Olha, quem mandou eu prejudicar o outro? É lógico que é da lei que eu sofro as consequências da maldade que eu pratiquei, na mesma proporção. Então ele está dizendo aqui que existe o consentimento da divindade, e existe. Gente, tem obsessão em criança. Tem criança obsediada. Viu? Espírita, o teu filho vai ser obsediado. Traz o teu filho para a casa espírita, porque ele vai ser obsediado. Ou você acha que o obsessor tem dó da criança? Ou tu acha que o obsessor tem dó? Ele tem ética dentro dele, a moral dele? Não, eu vou esperar crescer um pouquinho para obsediar. No berço, não é no berço não, no ventre da mãe ele quer matar. Tem gente que do ventre da mãe ao túmulo é obsediado. Deus é injusto? O que ele fez para merecer isso? Deus vai tolher? Não, espera crescer um pouquinho. Não vai fazer. Ele não vai quebrar a lei para atender às nossas necessidades, porque é nós que temos que proteger o nosso filho. Onde estão os jovens da casa espírita? Eu trabalhei 10 anos na evangelização. Está cada vez mais difícil trazer o jovem para a casa espírita. Eles não vêm. E as crianças, então? Que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Gente, ele está falando aqui de arrependimento, mas nós nos arrependemos? Viu? Se não houver arrependimento, e o arrependimento é o seguinte, viu? Não adianta você falar para mim, para o atendedor fraterno, viu? É você com o teu obsessor, viu?
Se você sentir que você está obsediado, e a casa espírita vai te facultar essa possibilidade, você vai sentir quando você está sendo obsediado, porque é a coisa mais fácil do mundo. Rapidamente você vai aprender quando você está sendo obsediado, porque você vai perceber isso. Viu? Você tem que se arrepender e pedir perdão lá para o cidadão. Pede perdão para conseguir a tua liberdade, porque enquanto ele está te influenciando ali, companheiro, você vai ficar oprimido, você vai ficar constrangido. E às vezes a gente fica dias inteiros em constrangimento, obsessão. Tem gente que fica uma vida inteira obsediado. As mulheres sofrem com seus maridos violentos, déspotas domésticos, obsessão pura. Tem um monte de quadro que é obsessivo, que a gente acha que não é e é. Então a gente precisa conhecer essa matéria para nos libertarmos o mais rapidamente, porque a gente não vê. Fica tudo obliterado, fica tudo confuso, a gente não vê. E a gente está obsediado. Mas seja qual for o motivo, eu imploro para o meu perseguidor. Olha a doutrina espírita. Eu, obsediado, estou conscientemente fazendo uma oração direcionada a Deus e aos bons espíritos, implorando para o meu obsessor a misericórdia. A misericórdia. Isso aqui está muito à frente. Isso aqui é para o século 21. Mas está desde o século 19 à nossa disposição. Digna-te então a Deus a lhe mostrar o caminho do progresso. Eu estou pedindo para mim, estou pedindo para ele. Possa eu retribuir-lhe o bem com o mal. Gente, imagina um obsessor. O nosso obsessor agora, Celso. O cara chega e começa, né, o trabalho dele, né? Nos encontrou. Porque tem coisa que o Senhor da vida deixa para depois. E tem coisa que ele acha que a gente pode resgatar e ele manda agora. E aí vem, porque tem obsessor encarnado também, tá? Tá assim, ó. Tá assim de obsessor encarnado. Mas que eu possa induzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passivo daí. Mais uma vez, nós admitindo que só somos obsediados porque nós... Aí ele faz o seguinte... Ele faz o que o São Luís fazia lá. Porque São Luís falava assim, viu, que entre vós haja compreensão. Agora, companheiro, você que está na intimidade da casa espírita hoje, aqui e agora, faz uma pergunta para você mesmo. Essa pergunta ela tem que ser urgente, ela tem que ser muito sincera. Eu estou entendendo doutrina espírita? Eu estou entendendo o que esses caras falam? Eu estou lendo na minha casa? Eu estou. Porque se você não ler, se você não estudar, você não vai entender. Viu? Nós não vendemos ilusões aqui. Doutrina espírita é para ser estudada. E não é de qualquer jeito não. Por isso que Kardec falava lá, ó, viu? Você vai estudar primeiro o que é o espiritismo. Nem tem em algumas livrarias espíritas. Eu fui num grande congresso espírita esse tempo atrás e eu fui fazer o teste. Cadê o que é o espiritismo? Não tinha. Não tinha. E com todo respeito, a gente tem mais de 10 anos de tribuna espírita. São centenas de horas tentando estudar e entender a doutrina espírita. E a gente chega à conclusão de que a gente não sabe quase nada. E aí você vai ler o que é o espiritismo e você vê ali a síntese da doutrina espírita à nossa disposição. E tem muita gente no nosso movimento que não lê o que é o espiritismo. É uma heresia, porque foi Kardec que mandou a gente ler. E a gente não lê, porque a gente não tem tempo, a gente tem que ler outras coisas, não tem tempo de ler o que é o espiritismo. Aí a gente não entende a doutrina espírita, aí fica difícil ajudar, né? Então ele pedia luz, ele está pedindo luz, nós temos que pedir luz, de que necessito para reconhecer que eu sou obsediado, porque a maioria das pessoas não querem reconhecer. Aí eles colocam a culpa na Dilma, no Lula, colocam a Dilma, colocam a culpa no chefe, no marido, viu? Eu não tenho culpa, eu sou vítima. Será
Kardec está dizendo aqui que não, viu? Se você está sofrendo, pode ter certeza, não tem injustiça. Você fez por merecer. Ou aqui, ou lá para trás, você fez por merecer. Então, é essa psicologia profunda que Allan Kardec traz, fazendo com que nós reconheçamos as nossas imperfeições, né? Combate sobretudo em mim o orgulho que cega com relação aos meus defeitos. Será que Kardec sabia o que estava falando? Porque a gente é cego, a gente vê eu vejo o defeito da Nésia, do João, estou citando nome aqui porque é tudo amigo, tá? Da Patrícia, eu vejo o defeito de todo mundo, mas eu sou incapaz de ver o meu defeito. Ainda bem que a gente tem aqueles, né, os encarnados, né, porque quem não tem aquela mediunidade mais acentuada, né, aí Deus coloca o obsessor encarnado ali para... Eu tenho uma que diariamente me faz lembrar, você é muito orgulhoso, né? Aí eu falo, não, eu sei que eu sou orgulhoso, estou trabalhando, eu sei que eu sou orgulhoso, então ela vai me dando as dicas, ela está vendo que eu estou melhorando. Porque, gente, melhor coisa que tem, pergunta para a esposa, pergunta para o esposo, como é que eu estou indo? Como é que eu estou indo? Se ela falar assim, viu, acelera, Rubinho, porque, viu, você está ficando para trás. Pergunta para o teu companheiro, viu, como é que eu estou indo? Mas deixa ele falar. Não vale ficar, ele fala uma coisa, você fica argumentando, ele fala outra coisa, você fica argumentando. Não, deixa ele falar. Como é que eu estou indo, meu amor? Porque você tem que ouvir da boca dele que você, não, viu, você está melhorando. Você tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Mas ele tem que falar para você que você está melhorando. Já pensou o teu obsessor dizer para você que você está melhorando? É porque está indo bem a coisa, né? Faze, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade. Porque é a minha vaidade que não deixa eu ver os meus defeitos. Então a gente tem que desferir o golpe. Então quando o chefe está falando para você assim, viu, meu querido, você está sendo negligente com as tuas tarefas. Viu? Tenha humildade, porque provavelmente ele tem razão, tá? Você não cumpriu com o teu dever. Ele está pagando para você cumprir. Ele está pagando para você cumprir o teu dever e você não cumpre. Aí você perde o emprego, você vem chorar na intimidade da casa. Mas você não cumpriu com a tua obrigação, meu filho. Você não foi fazer a coisa, você não fez a coisa. Se nós não conseguimos dar conta daquilo que é básico na vida material, como é que nós vamos dar conta daquilo que é mais difícil? Se nós não conseguimos nem cuidar do nosso corpo, como é que nós vamos tirar as impurezas de nossa alma? Eu tenho uma esteticista que cuida de mim. Quando ela vai tirar os cravos do meu nariz, é quase como um parto. Aí eu fico pensando, poxa, mas se é difícil tirar um cravinho do nariz, imagina arrancar o egoísmo e o orgulho de minha alma. É muito mais difícil. A cura da obsessão grave requer muita paciência. Aí ele começa a dar que ali atrás eu tenho que avançar, porque eu tenho que entregar o horário. Ele pede, Senhor, dá-me força para suportar com paciência e resignação essa prova. Mas a gente quer se livrar da prova. Com todo o respeito, todo mundo tem direito de se separar. Kardec já falou isso, está muito claro lá, tá? A todo mundo, ninguém é preciso ficar escravo, subjugado por companheiro, pela companheira. Mas olha, muitos casamentos não iriam se desfazer se nós tivéssemos paciência. Se nós soubéssemos que o nosso cônjuge, naquele momento ali que ele falou aquilo ali, ele estava obsediado. Vocês já viram o obsessor quando ele fica? Ele parece, já viram um gato assim quando... Já viram? Muitas vezes o obsessor ele fica na nossa frente com os olhos injetados, a pele toda arrepiada, os dentes em riste, e você acha que é o teu marido que está ali, que é a tua esposa que está ali. É o teu obsessor, meu amigo. Você, dentro da casa espírita, você não viu que é o obsessor que está dando comunicação através da médium da tua esposa, do médium do teu esposo. Se esse espírito a gente não vê, a gente separa. E depois separa de novo, porque o obsessor é nosso, não é dela. E separa de novo, separa de novo.
Então a cura da obsessão requer muita paciência, perseverança e devotamento. Eu vejo muito fluxo de gente aqui na sociedade, muito. A pessoa chega aqui obsediada, a gente vai passando para ela vai refazendo os seus hábitos, de repente a pessoa está com um sorriso nos olhos, está com um brilho, sorriso nos lábios, um brilho nos olhos, a pessoa está, aí ela pega e vai embora. Depois de anos eu vejo a pessoa voltando do mesmo jeito. Por isso que Jesus falava, viu? Vá e não tornes a pecar, mas a pessoa vai lá e se vincula de novo, com as mesmas ações, com os mesmos espíritos. Então tem que ter muita paciência, tem que ter muita perseverança, viu? Não adianta estudar um livrinho, 2 livrinhos, não adianta vir na casa espírita no domingo, viu? Não adianta. Ninguém falou isso ainda? Eu estou falando para vocês, é chato falar isso, mas não adianta, viu? Não adianta vir na casa espírita só no domingo. Pega, compra o evangelho, vai para casa e lê lá o evangelho de capa a capa. Vai lendo lá, segue a orientação, 1 hora por dia, faz isso. Estuda em casa. Aí vem aqui na casa, veja qual que é o grupo de estudo que você vai se vincular. Estuda aqui também, 1 hora por semana, 1 hora por dia na tua casa. Deus, você vai fazer um milagre na tua vida. Não é a doutrina da graça, não, porque é você que vai se modificar. Se você for marido, você vai ser um melhor marido. Se você for um empregado, viu? O espírita consciente, ele não é mandado embora. Não é. E aquele que é chefe, aquele que é superior, aquele que está lá, ele vai fazer com que a criatura lhe ofereça o máximo dela. Então a doutrina espírita é para quem está encarnado e é para espíritos imperfeitos que nem nós, só que você tem que ter perseverança e tem que ter devotamento também, devotar-se à casa, devotar-se à causa, conhecer a doutrina espírita. E por isso que ele fala assim, exige tato e exige habilidade, porque não é de qualquer jeito, a gente tem que ter, sabe, tato. Por isso que a mentora Joana de Anjos, ela fala assim, para quem vai expor a doutrina espírita, porque nós não somos aqui oradores, nós somos expositores, todos nós nem temos eloquência, a gente não sabe fazer isso. Se eu não tiver a sacolinha aqui, viu, eu faço palestra de 20 minutos, eu tenho que ter isso aqui, porque eu sou expositor, estou apresentando a doutrina espírita, e a mentora fala assim, viu, compadece-te dos que te ouvem, porque a gente tem que saber, nós que estamos aqui, temos que saber que a pessoa demora a despertar. As pessoas não têm vontade, mas elas querem terem resolvidos os seus problemas, as suas dores, as suas necessidades. Eu sou obrigado a dizer para você, meu querido companheiro de ideal, viu? Tem que ter paciência, tem que ter perseverança e tem que ter devotamento. E aí você tem que ter percepção, tato, sensibilidade, porque a coisa não acontece de forma mágica. A fim de que espíritos muitas vezes perversos, endurecidos, auspiciosos, porquanto aos rebeldes mesmo, porque às vezes você desiste, mas você tem que perseverar mais que o obsessor, viu? Às vezes tem gente que é liberado do obsessor no leito de morte. O obsessor vem, você materializa ele, você traz ele, coloca ele com o nome de filho, é teu filho. E você faz pela criatura, e você faz pela criatura, e a criatura rebelde, ingrata, e você faz. Eu vejo aqui mães depressivas, tristes, porque ela sabe que os seus filhos não a amam, e ela ama de paixão a criatura. E o filho ali, minha filha, se você fez isso, viu, pode voltar para trás lá, que o problema está lá atrás, tá? Viu? Tenha paciência. Às vezes você vai resolver a absolvição no leito de morte, quando você está dando o último suspiro, ele vem lá todo choroso, e aí ele te perdoa, e aí você... Às vezes é uma encarnação inteira, às vezes é 2, às vezes é 3 encarnação, só que a gente quer tudo agora. Então, nada se obtém, e isso é um fato incontestável, pelo constrangimento. Toda a influência reside no ascendente moral. Então, para nos livrarmos dos nossos obsessores, nós temos que ascender moralmente. Nós temos que nos esclarecer, nos instruir. Destruída a causa, vai falar Kardec, resta combater os efeitos. E aqui, nós estamos falando aqui, companheiros, da prece a ser ditada por nós. Como nós sabíamos que não ia dar tempo,
ter lá no item seguinte o que nós temos que falar para o nosso obsessor. Viu? Doutrina espírita, muito simples, né? É só pegar o Evangelho, último capítulo, da prece pelos obsediados, e nós vamos ter uma facilidade maior no processo de relação com os nossos adversários espirituais. Então, companheiros, 2016 está chegando. Felizmente nós não estamos nos bloquinhos de carnaval, nós estamos aqui na intimidade da Casa Espírita, já é um avanço. Em outra época a gente estaria promovendo essas coisas, hoje não mais. Então agradecemos a Jesus, o Mestre, o incompreendido, o quase ignorado. Agradecemos a Kardec, esses espíritos puros, luminosos, que deixaram um rastro de luminosidade para que nós pudéssemos segui-los. E eu desejo a você um 2016 de muito estudo, de muito trabalho, e seja feliz, porque se você está na intimidade da Casa Espírita é porque você já merece ser feliz. Muito obrigado, que assim seja.